Então, pessoal, bom dia novamente, né? Caso vocês estejam tendo aí qualquer problema para visualizar a apresentação, vocês me avisem, por favor, tá? Abra o microfone aí e avisa. E hoje nós vamos falar sobre os micronutrientes, né? Nós vimos lá no início que os micronutrientes, né, eles têm esse nome porque eles são exigidos em pequenas quantidades pela planta. Só que, novamente, pessoal, os micronutrientes são igualmente importantes. Em materiais mais antigos, inclusive naquele que a gente vinha utilizando, o pessoal colocava, né, alguns nutrientes, incluindo os micro, como nutrientes secundários. Isso não existe, pessoal. Isso não existe mais. A importância é a mesma. A diferença é que esses elementos são exigidos em menores quantidades, tá bom? O que é um elemento essencial, então? Vamos lembrar, né? Vamos lembrar. O elemento ser essencial não tem que simplesmente estar presente no tecido da planta. Nós temos lá, né, aqueles 3 critérios clássicos de essencialidade, lá de Arnold e Stowe, de 1939, que fala, né, que para eu falar que um elemento é essencial, ele deve participar, né, de algum composto ou reação metabólica vital da planta. Tá? Ele vai apresentar função específica, ou seja, ele não pode ser substituído por outro elemento, e ele deve ter um efeito direto na vida das plantas. Na semana que vem, nós vamos falar sobre elementos benéficos. Nós vamos ver, né, que os elementos benéficos, eles não se enquadram como elementos essenciais, como nutrientes, justamente, né, por não obedecer a algum desses critérios aqui, tá bom? Mas todos os micronutrientes que nós vamos estudar hoje, eles, né, atendem a esses 3 critérios. Ou seja, se você não fornecer esse elemento para a planta, ou se esse elemento não estiver presente no solo, você vai comprometer alguma reação metabólica vital da planta, tá? Então, muita atenção aí com os micros. Lembrem-se também da lei do mínimo, isso é muito importante. Por quê? Não adianta, né, você ter uma adubação, você ter um manejo de adubação muito bem ajustado para nitrogênio, para fósforo, para potássio, para todos os nutrientes e não fornecer níquel, né, para sua planta, e não fornecer molibdênio, tá? Você vai ter problema. Então, não deixem, pessoal, não deixem que esses nutrientes limitem a produção na área que vocês forem trabalhar. O pessoal pensa demais em NPK, 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 NPK e acaba esquecendo o micro. A gente não pode fazer isso. Então, geralmente, né, conforme a gente já colocou, os micronutrientes são exigidos em pequenas quantidades, né? Nós temos ali ferro, cobre, manganês, zinco, boro, cloro, molibdênio e níquel, tá bom? Eles são principalmente, pessoal, quando a gente vai falar das funções dos micronutrientes, eles atuam principalmente como ativadores enzimáticos. E até mesmo por isso que eles são exigidos em pequenas quantidades. Eles não têm uma função estrutural dentro da planta, por exemplo. É, 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 eles não aparecem, né, como potássio, que tem um papel bastante importante em controle osmótico e precisa ser fornecido para a planta em maiores quantidades. Geralmente, eles vão ser ativadores enzimáticos, tá? E sem a presença desses elementos, a enzima, né, correspondente, a atividade dessa enzima correspondente, ela vai ficar comprometida, tá bom? Nós temos alguns que são catiônicos ali, né, que aparecem no solo positivamente carregados, e alguns aniônicos.
bom? E aí, pessoal, nós vamos falar agora, né, por que que os micronutrientes, assim como no caso do enxofre, por que que a gente nos preocupava muito com micro antes? Porque essa preocupação com micronutrientes e os problemas de deficiência com micronutrientes são uma coisa relativamente atual. Primeiro, porque se aumentou muito a produtividade, pessoal. Quando a produtividade era menor, qualquer concentração desses micronutrientes no solo atendia a demanda da planta. A planta crescia pouco, produzia pouco. Então, ela precisava de uma quantidade muito pequena de molibdênio. Tá? Ela precisava de uma quantidade muito pequena de boro. Com o aumento da produtividade, pessoal, a demanda por esses elementos aumentou. Então, né, esse é um dos motivos desses problemas, né, recorrentes que a gente vem tendo aí com micronutrientes. E o outro, né, que é muito importante também, é porque antigamente, pessoal, os adubos, eles tinham bastante impurezas. Vinha muita impureza com adubo. E entre essas impurezas estavam os micronutrientes. Então, por exemplo, você ia adubar a sua área lá com fósforo, né? Aí lá na sua fonte de fósforo vinha de carona um monte de micronutrientes. Então, de forma indireta, você estava fornecendo micronutriente na sua área. E foi isso, né, que evitou problemas aí por muitos e muitos anos. Na própria formulação lá NPK já vinha, né, uma quantidade muito grande de micronutrientes na forma ali de impurezas, de contaminantes. Só que hoje, né, a indústria aí de síntese de adubo evoluiu bastante, os adubos são mais concentrados e apresentam menos impurezas. E isso também, né, determinou que a gente viesse a ter esse cenário de deficiência em micronutrientes no solo. Tá? E aí nós até vimos isso também acho que foi uma das primeiras aulas, né, que são aí as principais funções dos micronutrientes, tá? A partir do momento, principalmente se vocês trabalharem com nutrição, né, vocês vão memorizar isso com muita facilidade, tá? Vocês vão memorizar isso, mas por agora não se preocupem. Se vocês precisarem, né, façam uma consulta, estudem o nutriente. Se você estiver desconfiando que a sua área está deficiente em algum nutriente, né, e você precisar fazer um estudo, tentar observar algum sintoma de deficiência na planta, aí você busca uma literatura e se aprofunde mais na função desse elemento na planta, tá? Mas aqui, né, principalmente pelo fato de serem 8, nós vamos passar com um pouco mais de pressa, tá? Mas o ferro, né, ele tem um papel, como ele é parte lá do cloroplasto, né, desenvolvimento do cloroplasto, ele tem um papel na fotossíntese muito importante. Tá? O manganês é um cofator enzimático que também atua na fotossíntese. O cobre, ele é muito importante, pessoal, na lignificação da planta, tá? Então, se você tem uma planta que, por exemplo, está tombando muito, é que está faltando lignina. Então, pode ser que a sua área está deficiente em cobre. O zinco, importante para a síntese de proteínas, tá? O boro, importante para metabolismo de carboidratos e proteínas. Exemplo, se você for trabalhar com fruticultura, se você for trabalhar com qualquer cultura, né, que exija que você tenha um grão ou um fruto mais doce, você precisa estar bastante atento à nutrição da sua planta com boro, tá? O molibdênio, ele faz parte aí da molécula da nitrogenase, atuando principalmente é um cofator enzimático da redutase de nitratos. Então, tem um papel muito importante, principalmente em áreas cultivadas com leguminosas.
E é por isso, pessoal, que no tratamento de sementes, né, da soja, por exemplo, um dos elementos que sempre vai ali naquele tratamento, pessoal que já fez estágio ou que tem algum contato aí com fazenda sabe disso, um dos elementos que vale naquele tratamento de sementes é o molibdênio, tá? É o molibdênio. Aí nós temos também o cloro, né, que atua também no processo de fotossíntese, e o níquel, que é muito importante, porque ele é um cofator enzimático da urease. Então, se o solo é deficiente em níquel, você vai ter um problema para metabolizar essa urease e a planta vai apresentar sintoma de deficiência em nitrogênio, tá bom? Em nitrogênio. Então, o níquel, né, diretamente relacionado com a nutrição da planta em nitrogênio, tá? O que determina a concentração de um micronutriente no solo, pessoal? Assim como os demais, uma das coisas que interfere muito na concentração desses elementos no solo é o material de origem. A rocha que deu origem a esse solo, ela era rica em micronutrientes? Esse solo é jovem? Esse solo é muito intemperizado? Então, isso interfere muito. Para a gente, pessoal, nós, né, que trabalhamos com solos velhos, altamente intemperizados e de baixa fertilidade natural, isso interfere pouco. Tá? Lá o estágio de temperismo, né? Se o solo é muito velho, o teor de matéria orgânica, isso é muito importante também. A textura, né? Naturalmente, mais uma vez, solos mais arenosos vão dar mais dor de cabeça para a gente. O potencial de oxo-redução, isso aqui no caso de micronutrientes, é muito importante, pessoal. Se você tem um ambiente redutivo no seu solo, ou um ambiente oxidante, né, de acordo com a quantidade de água que você tem ali, que vai controlar a quantidade de oxigênio no seu sistema poroso, isso é muito importante. A atividade microbiológica e o pH. Pessoal, quando a gente fala em micronutriente, muita atenção aqui. pH é importante demais. Se você erra na calagem para mais ou para menos, você vai ter problema com micronutrientes. Lembrem-se lá daquele gráfico, né, que relacionava pH à disponibilidade de nutrientes, tá? Se você não corrige o pH do seu solo, ele é ácido, você pode ter um problema de excesso de toxidez de micronutrientes. O pH ácido aumenta muito a disponibilidade dos micronutrientes. Então, você pode ter um problema de excesso. Pessoal, micronutriente dá muito problema por causa disso também. Muita atenção aqui. Como ele é exigido em pequenas quantidades, a probabilidade de você ter um problema de excesso, de você ter um problema de toxidez é muito maior, tá? Então, qualquer erro que você comete no manejo da adubação para micronutrientes, você pode ter um problema de excesso, de toxidez, tá? Não é igual nitrogênio, potássio, fósforo, que permitem, né, uma janela ali para que você erre. No caso de micronutrientes, não. Essa janela é muito curta. Por causa de algumas gramas a mais por hectare, você pode, né, comprometer a sua produtividade por causa da toxidez de algum desses elementos. Nós vamos ver que o pH é muito importante para isso também. Nós, falando de material de origem, pessoal, só para a gente ilustrar, mas infelizmente os nossos solos já são bem pobres já, e isso vai interferir pouco para a gente. Existem várias rochas, né, vários minerais que são ricos em micronutrientes, tá? Aí nós temos alguns exemplos aí, muscovita, biotita, olivina, todos esses minerais são ricos em micronutrientes. Então, quando esses minerais são intemperizados, né, eles liberam esses elementos para o solo, tá bom? Só que, para as nossas condições, isso vai ter uma relevância muito pequena,
tá? O solo nosso já é muito velho. O que foi liberado, a lixiviação já levou, a erosão já levou. Bom, agora muita atenção naquele gráfico que eu falei, pessoal. Disponibilidade dos elementos em função do pH. Primeira coisa, dê uma olhada, pessoal, nos micronutrientes ali catiônicos, ferro, cobre, manganês e zinco. Quanto menor o pH, desculpa, pessoal, quanto menor o pH, maior será a disponibilidade de micronutrientes. Então, você tem que buscar um equilíbrio. Por quê, pessoal? Se o solo tiver ácido, esses elementos vão estar muito disponíveis, vão estar lá na solução do solo e a planta pode ter problema de excesso, de toxidez por cobre, de toxidez por zinco, se o solo tiver ácido. No entanto, se você errar, né, a sua calagem para mais, se você fizer uma supercalagem e o pH do seu solo aumentar muito, você vai ter um problema de deficiência, porque aqueles micronutrientes que estão lá presentes, eles vão se tornar indisponíveis, tá? Eles vão precipitar na forma de hidróxidos e a planta não consegue absorver. Ou seja, né, existem cenários, pessoal, que tem micronutriente lá no solo, tá? Falando agora de deficiência. Tem micronutriente lá no solo. No entanto, você fez uma supercalagem, o pH aumentou demais, esses elementos precipitaram na forma de hidróxidos e não estão mais disponíveis para a planta, tá? Aí você vai ter uma dor de cabeça também muito grande. Mas cuidado com os dois extremos. pH baixo, disponibilidade alta, toxidez. pH alto, disponibilidade baixa, porque precipita na forma de hidróxido, deficiência. Tá bom? Atenção nisso aí, pessoal. Aí temos os outros aqui, né? Observem que no caso do molibdeno e cloro, o comportamento é o oposto. Se você aumenta o pH, você aumenta a disponibilidade, tá? Aí temos ali o boro também, tá bom? E aí, pessoal, falando agora de condições para deficiência, nós já falamos aí do pH, nós já falamos dessa questão relacionada à maior produtividade das culturas, nós falamos também, né, que esses elementos, eles não estão entrando mais como contaminante junto com os adubos, tá? Mas um dos primeiros determinantes aí para essa deficiência generalizada nos solos brasileiros é o material de origem. Os nossos solos se originaram, geralmente, de rochas pobres em micronutrientes, tá bom? E aqui nós temos o pH, o pH que a gente acabou de ver. Pessoal, pH é importante demais para a dinâmica de micronutrientes. Como a calagem, nós fazemos a recomendação em toneladas por hectare, o pessoal acha, né, que pode fazer a recomendação de calcário no olho, aplicar o calcário de forma errada, né, não aplicar de forma homogênea na área. Cuidado com isso, pessoal. Erros de cálculo ou problemas na aplicação do calcário, né, você calcula uma dose lá por hectare, aí na hora de aplicar, né, o cara acelera lá o implemento, dá o mole, o calcário cai todo ali no mesmo lugar. Isso não pode acontecer, pessoal. E um dos motivos que isso não pode acontecer é por causa dessa interferência da reação do solo nessa disponibilidade aí de micronutrientes, tá bom? O de matéria orgânica também interfere, pessoal. O boro, tá? O boro, ele depende muito da matéria orgânica. Então, se o solo for pobre em matéria orgânica, ele vai ser pobre em boro, tá? Ele vai ser pobre em boro. Aí o boro se concentra muito também na superfície, né? Junto ali com a matéria orgânica. Então, se a sua planta tiver um problema de estresse hídrico ou algo relacionado ao sistema radicular, ela pode também apresentar deficiência em boro. O cobre, né? No caso do cobre, nós temos um cenário bem distinto, bem interessante.
Se o seu solo tem muita matéria orgânica, você pode ter problema de deficiência em boro, porque a matéria orgânica forma quelatos, né? Se liga ao boro, perdão, se liga ao cobre, tá? Se liga ao cobre e torna esse elemento indisponível, tá bom? Indisponível. E olha lá, que quando a gente seca, né? A seca também está associada à deficiência em boro, né? Porque você depende da água para absorção do nutriente. E além disso, né? Se não tem água, a matéria orgânica não decompõe. Se ela não decompõe, ela não libera o boro, tá? Mas atenção aqui, ó. Solos arenosos em regiões úmidas, em regiões que chovem muito, tipo a nossa. Você tem, né, lá, problema com todos. Então, mais uma vez, aí nós somos contemplados, né? Nós vamos ter problema com todos, né? Porque são solos pobres e o que a gente aplica, né? Corre aí sério risco de ser perdido por lixiviação, tá? Então, muita atenção, pessoal. Vamos falar um pouquinho de cada um aqui, começando pelo ferro, tá? Começando pelo ferro. Pessoal, os nossos solos, né, quando a gente analisa a mineralogia dos nossos solos, tem bastante ferro. Nós vamos ter hematita, nós vamos ter guetita, só que a gente tem que observar, né, se esse ferro está disponível para as plantas. É uma deficiência pouco comum a de ferro, pessoal, mas pode acontecer, tá? Principalmente aqui, ó, se eu aumento demais o pH do solo. Se eu tenho um problema na minha calagem, eu aumento mais o pH, esse ferro precipita na forma de hidróxido, né? Assim como o alumínio também precipita quando eu aplico calcário, se eu aplico em excesso, o ferro também vai precipitar. E se tornar indisponível para a planta, tá bom? O que afeta a disponibilidade, né? Novamente ali, o pH, tá? O pH, ele vai ter maior disponibilidade em valores de pH entre 4 e 6. Ele pode formar carbonatos também em solos alcalinos. Ele pode sofrer também aquele processo, né? Essa ligação formando um quelato com a matéria orgânica, mas dificilmente nós teremos matéria orgânica o suficiente para formar esquelato. Em solos inundados, pessoal, em solos inundados, muita atenção, tá? Muita atenção pelo seguinte: o ferro reduzido, atenção na química aí, pessoal, o ferro reduzido, que é o Fe2+, ele é mais solúvel e ele é mais disponível para a planta. Então, quando eu tenho um ambiente com pouco oxigênio, que é o caso dos solos alagados, e um ambiente que, se tem pouco oxigênio, ele é redutor, aquele ferro 3+, que está ali, ele é reduzido para ferro 2+. E esse ferro 2+, como é muito solúvel, como é muito disponível, nós podemos ter problemas com toxidez, tá? Podemos ter problema com toxidez por ferro. Ah, professor, mas eu trabalho com agricultura de sequeiro, não tem área inundada, não tem nada. Cuidado, pessoal, com aquela baixada que você tem dentro da sua fazenda, aquela baixada que você tem lá, e que periodicamente aquilo acumula água, que o solo é até um pouco mais cinzento. Cuidado com essa baixada, tá? Você pode ter problemas com ferro lá, tá bom? E o ferro também ele forma ligações com o fósforo, tá? Ele forma ligações com o fósforo, tornando esses dois nutrientes indisponíveis, tanto o ferro quanto o fósforo, tá bom? E como que a gente corrige a deficiência, né? Nós vamos falar mais disso posteriormente, mas uma das formas de fornecer ferro para o solo é via sulfato de ferro, tá? Que você pode adicionar isso nas formulações de adubação, ou na forma de quelatos, tá? Que o pessoal trabalha bastante aí. Atenção com ferro, tá? Aqui nós temos, né, alguns sintomas de deficiência em ferro, essa clorose, né,
esse amarelecimento, principalmente porque o ferro, pessoal, ele atua no processo de desenvolvimento dos cloroplásticos. Se eu não tenho cloroplasto, a planta fica amarela. E observe, pessoal, o ferro, ele é um nutriente pouco móvel na planta. Se é pouco móvel, o sintoma aparece nas folhas jovens, tá? Então, inicialmente, o sintoma vai aparecer nas folhas jovens. Ferro pouco móvel. Agora vamos falar do manganês, pessoal. O manganês, eu não sei se vocês se lembram, né? Quando a gente estava falando de calagem, atenção aqui. Quando a gente estava falando de calagem, pessoal, a gente falava assim, ah, não, uma das funções da calagem é diminuir, né, os níveis tóxicos de alumínio e manganês. Então, observem o seguinte, pessoal. O manganês, ele é um micronutriente, mas que, de forma natural, em solos altamente intemperizados, ele já aparece em níveis tóxicos. Então, o que a gente precisa fazer em relação ao manganês, na maioria das vezes, é tentar diminuir a disponibilidade desse nutriente no solo, porque a planta precisa dele, mas ele está no nível tóxico já para a planta, tá? No nível que mata a planta, tá bom? Então, em relação ao manganês, o problema que a gente pode ter é de excesso, tá? A não ser que você erre demais na calagem. Aí ele vai precipitar na forma de hidróxido e você pode ter deficiência, tá bom? O que afeta a disponibilidade dele é principalmente o pH, né? Outros metais também. A aeração, porque ele vai, assim como o ferro, ele pode aparecer em formas oxidadas ou reduzidas, e as formas reduzidas são mais solúveis, tá? E causam aí, né, toxicidade em solos compactados ou com problemas de drenagem, tá bom? Também forma quelatos com a matéria orgânica, em valores de pH menor que 5,5, nós podemos, né, ter problemas de toxidez. Então, quando a gente fala em manganês, pessoal, nós temos, né, principalmente nas condições aí de solos ácidos altamente intemperizados, o que a gente vai ter é toxidez, tá bom? E muita atenção aí com isso. Possibilidade de deficiência aí, ó, calagem excessiva. A gente pode corrigir a deficiência com o sulfato de manganês. Dificilmente, pessoal, dificilmente. A gente precisa falar, né, até mesmo vocês entenderem melhor a dinâmica desse elemento no solo, entender que no caso dos micro, a gente sempre está entre deficiência e excesso, tá? A gente sempre vai estar trabalhando em cima de um problema, mas se tiver deficiência, sulfato de manganês, tá? Sulfato de manganês. Aí a gente vê aqui, né, o manganês atuando como um cofator enzimático aí no processo da fotossíntese. E um sintoma de deficiência desse elemento é que as folhas, elas se enrolam e ficam com aparência de murcha, tá bom? Elas se enrolam e ficam com aparência de murcha. Manganês também é pouco móvel, então serão as folhas novas, tá? Vamos falar um pouco de zinco agora, pessoal. O zinco, muita atenção aqui com o zinco, pessoal. O zinco, ele é um nutriente muito interessante pelo seguinte, ele sofre, né? Ele sofre o processo de adsorção catiônica. E conforme nós vimos, né? Esse processo de adsorção, ele forma ligações covalentes, né? Nós vimos lá para o fósforo com bastante aprofundamento. Ele forma ligações covalentes altamente estáveis e que tornam o elemento indisponível. Então, o zinco, assim como o fósforo, ele também é fixado, pessoal. Ele também é fixado. E por causa disso, nós podemos ter problemas de deficiência em zinco, tá? Muita atenção com o zinco, principalmente em solos
ricos em óxidos de ferro, hematita, goethita, ou em óxidos de alumínio, nesse caso a gipsita. Muita atenção com isso, pessoal. Maior disponibilidade, se eu aumento o pH, a disponibilidade dele diminui, né? Ele pode sofrer absorção por óxidos e carbonatos. Também forma quelatos com a matéria orgânica, compete também, né, no momento da absorção, com ferro, cobre e manganês. Uma das coisas que vai interferir, né, como ele é absorvido, uma das coisas que interfere é o teor de fósforo também, pessoal. Conforme nós vimos lá pro enxofre, existe um limite ali, existe uma quantidade determinada de sítios de absorção. Então, né, se esses sítios de absorção estão ocupados pelo fósforo, o zinco não vai ter problema em ser fixado, tá bom? Não vai ter espaço ali mais para ele ser fixado. Então, o teor de fósforo também interfere aí nessa disponibilidade. E, novamente, pessoal, muita atenção com o problema de toxidez, tá? Numa concentração muito baixa, o zinco já é tóxico. A planta precisa de muito pouco. Então, se você for fazer alguma medida corretiva, se você for aplicar zinco de alguma forma, muita atenção. Tá? O zinco ele é muito importante, pessoal, para a divisão celular. Então, ele tem um sintoma bem característico que ele causa, né? Ele causa um encarquilhamento de folha, a folha fica pequena. Como ele causa ele atua diretamente na divisão celular, os internós vão ficar pequenos também, né? Isso é muito característico, pessoal. Isso é muito característico. Dá uma olhada lá naquela cana que tem no fundo da casa do seu avô, ou no fundo da sua casa. Se os internós dessa cana estiverem muito curtos, sabe aquela cana que um nó fica perto do outro? Isso é um sintoma clássico de deficiência em zinco, tá bom? Sintoma clássico. E é interessante porque se essa cana ficou lá na área há muito tempo, pessoal, esses internós curtos, né, são sintomas de deficiência em zinco. Mas essa deficiência pode ter sido em decorrência de um longo período de estiagem. Não tinha água, né? E como não tinha água, a planta não absorveu o zinco, aí ela apresentou esse sintoma de deficiência. Tá bom? Ou mesmo da total falta desse elemento no solo. Tá? Mas prestem atenção principalmente na cana, né? Esses internós curtos são um sintoma clássico. Porque se você não tem zinco, você compromete a divisão celular. E olha lá, possibilidade de deficiência. Mais uma vez, fomos contemplados aí, ó, solos arenosos, solos que receberam calagem excessiva e solos do cerrado, tá bom? Então, os nossos solos são naturalmente pobres em zinco. Pobres em zinco. Mas, novamente, precisa de uma quantidade muito pequena, então, cuidado. Tá? Vamos falar agora do cobre aqui, pessoal. O cobre também é um nutriente bastante importante, ele atua ali na síntese de lignina, né? Então, se você não tem lignina, você não tem rigidez ali dos tecidos da planta, você pode ter uma planta que tomba muito, tá? Você pode ter uma planta mais susceptível a doenças, tá bom? Ele aparece em alguns minerais, igual bornita, calcopirita, mas nós não temos esses minerais no nosso solo. E o cobre, pessoal, ele tem alta afinidade por compostos orgânicos. Ele forma quelatos com os compostos orgânicos e se torna indisponível. Muita atenção se você trabalha, então, numa área de plantio direto, bem conduzido, de plantio direto estabelecido há 20, 30 anos, onde os teores de matéria orgânica do solo são altos, tá? Nessas áreas, você pode ter um problema de deficiência em cobre, porque o cobre se ligou à matéria orgânica e se tornou indisponível. Mas é uma exceção. Nós não vamos
e se encontrarmos, né, vai ser uma exceção muito grande, mas nós não vamos encontrar expoente direto aqui na nossa região, de 20, 30 anos, né, que tem 3, 4% de matéria orgânica no solo, dificilmente, tá, pessoal? Mas atenção. Fatores aí que afetam a disponibilidade, a textura, né, mais uma vez o pH, muito importante, matéria orgânica, os íons metálicos, né, que competem aí também com o cobre e a toxidez. Uma outra coisa que a gente tem que ter atenção, pessoal, é que principalmente produtos mais antigos, né, fungicidas mais antigos, são à base de cobre, tá? São à base de cobre. Atenção nisso, pessoal. Então, se você utiliza, né, ano após ano, esses fungicidas à base de cobre, você pode ter um problema de excesso na sua área. Você pode ter um problema de toxidez, tá? E causar problemas ou mesmo matar a sua planta. Beleza? Então você tem que variar aí, né, seus fungicidas. Mas isso é outra coisa também que era da agricultura um pouco mais antiga, né? Esses fungicidas cúpricos. E eu acredito que hoje são utilizados em menor quantidade. Tá? A função dele aí, né, na planta, os sintomas, né, ele é um pouco mais móvel já, sintoma em folhas mais velhas, aparência de murcha, tá? Ele causa esse enrolamento, esse encarquilhamento também nas folhas, pode estar relacionado a tombamento, tá? A parede celular se torna pouco resistente, então esse aí é o nosso cobre, tá bom? Vamos falar do boro, pessoal. Vamos falar do boro. O boro, pessoal, o boro, ele tem recebido muita atenção, principalmente, né, porque existem trabalhos mais recentes e que observaram, né, que plantas melhores nutridas com boro, plantas melhor nutridas com boro, são mais resistentes ao estresse hídrico. Então, pessoal, muita atenção com boro. Se você for trabalhar em área que o solo tem baixa capacidade de armazenamento de água, em área susceptível a veranico, né, a longos períodos sem chuva, só um parênteses, né? O pessoal plantou soja aí, principalmente soja, né, na Bahia, e nós estamos passando aí por um longo período sem chuva, pelo menos aqui mais para baixo, né? Já tem alguns dias já que não chove. E isso, né, se o seu solo tem uma baixa capacidade para retenção de água, isso já compromete a sua produtividade, tá? Então, se não chover nos próximos dias aí, teremos problemas. Então, boro pode ajudar a gente nisso, tá? Uma planta bem nutrida, embora é mais resistente ao estresse hídrico. E o que afeta essa disponibilidade do boro no solo? O pH, né? A mineralogia do meu solo, teor de matéria orgânica, tá bom? Mas geralmente, pessoal, solo bastante pobre em boro, tá bom? Solo bastante pobre em boro, tá? Principalmente se eu tiver um solo arenoso. Então, observem aqui, pessoal, que a textura, né, interfere bastante aí nas quantidades de boro presentes no solo. Se meu solo é arenoso, ele vai ser pobre em boro, tá? A questão da calagem, da matéria orgânica e a umidade também. A planta ela precisa de água para absorver o boro e isso também é bastante importante. Sem contar a interferência da umidade no potencial ao redor, tá? E no caso do boro, pessoal, observem, ó, para ferro falamos de toxidez, para cobre falamos de toxidez, para manganês é só toxidez praticamente que a gente falou. No zinco, você tem que errar muito para você ter problema de toxidez, mas no caso do boro, pessoal, no caso do boro, dificilmente você vai ter toxidez, tá? A não ser que você esteja na região árida lá, presença de boratos de cálcio e de sódio no solo. Nós não temos isso aqui, tá bom? Então, muita atenção aí com o boro
tá? E o boro ele tem uma função muito importante, principalmente no metabolismo de carboidratos da planta, tá? Então, se você trabalhar com agricultura igual morango, por exemplo, se o seu solo, né, tiver muito pobre em boro, seu morango vai ficar super azedo, tá bom? Super azedo. E aí temos esses sintomas de deficiência aí nas folhas mais novas, tá? Porque é um nutriente pouco móvel na planta. Pessoal, vocês devem estar dormindo aí no Instagram. Atenção ao parênteses que eu vou fazer aqui. Nós já vimos aqui alguns nutrientes, né? E desses nutrientes nós já falamos ferro pouco móvel, né? Pouco móvel na planta, manganês pouco móvel na planta, zinco pouco móvel na planta, boro pouco móvel na planta. Por que eu estou chamando a atenção para isso, pessoal? Tem, né? O pessoal tem vendido muito, tem aplicado muito micronutriente via foliar, tá? E o que a gente tem que ter atenção quando a gente pensa em aplicar qualquer nutriente via adubação foliar? A gente precisa observar se esse nutriente ele é móvel na planta. Porque se eu aplico, pessoal, via foliar, né, via adubação foliar, um nutriente que não se transloca na planta, tudo que eu aplicar vai ficar ali na folha, né? Vai ficar ali naquela folha em que a minha pulverização teve contato. Então, né, tá na adubação foliar, tá super em alta. Vários de vocês vão trabalhar vendendo adubo foliar, mas muita atenção com isso, pessoal. O nutriente tem que ser móvel, tá? Ele precisa ser móvel, senão o elemento, né, ele vai atuar só ali onde ele for absorvido pela folha, tá bom? E além disso, não dá para a gente pensar em suprir toda a demanda de uma planta pelo nutriente via folha. Mesmo para micro, pessoal, mesmo para micro, a planta precisa absorver parte, né, do que ela precisa, parte da sua demanda, parte da sua exigência via solo, tá? Via solo. Então, aí o pessoal fala, né, até mesmo em outros elementos via foliar, e elementos que a planta exige em alta quantidade, né? Eu já vi aqui até cálcio via adubação foliar. Assim, a gente tem que ser bastante prudente com isso, tá? Então, você está pensando em fazer uma adubação foliar na sua área. Com o que é essa adubação foliar? Veja com quais nutrientes. Veja a mobilidade desses nutrientes, tá bom? Senão você vai resolver o problema de deficiência só naquela superfície ali que o nutriente entrar em contato, tá? Muita atenção com isso, pessoal. Daqui uns dias vocês vão estar aí vendendo isso e vão esquecer dessa parte, né? Mas muita atenção. O boro é um desses casos. Um boro pouquíssimo móvel, tá? Pouquíssimo móvel. Então, a efetividade da adubação foliar é limitada, tá? É limitada. Agora aqui vamos falar do molibdênio, pessoal. O molibdênio, né, está presente em alguns minerais no solo, mas que nós não temos aqui nos solos da região, tá? A disponibilidade dele vai depender, né, do pH, do teor de argila, das cargas presentes nessas argilas, do teor de matéria orgânica, tá? Ele compete também com os íons fosfato, ok? E o molibdênio é muito importante, conforme a gente colocou, né? Principalmente para as leguminosas, mas é utilizado, né, em concentrações muito baixas e o pessoal consegue fornecer isso de forma efetiva via tratamento de sementes, via adubação foliar, tá? O mesmo no solo. Então o molibdênio, ele atua na assimilação do nitrogênio, tá? A assimilação do nitrogênio. Conforme a gente viu lá na aula de nitrogênio, pessoal,
a planta ela não pode ficar acumulando, né, formas amoniacais de N. Então, logo quando o N é absorvido, ele precisa ser assimilado aí na forma de nitrato. Então, o molibdênio é muito importante para isso, tá, pessoal? É muito importante para isso. E ele é também presente lá em um dos complexos proteicos da nitrogenase, tá? Relacionada à fixação do nitrogênio. Beleza? Possibilidade de deficiência lá. Solos ácidos, é o que nós temos, cultivados com leguminosa. A soja nas principais culturas que nós temos aqui. Então, se você for cultivar soja em solo ácido, solo de cerrado, arenoso, muita atenção com o molibdênio. O molibdênio já vai via tratamento de sementes, mas dependendo das condições da sua área, isso não é o suficiente. O molibdênio vai via adubação foliar, também não pode ser o suficiente, tá bom? Muita atenção. Como que a gente pode corrigir a deficiência? Ah lá, molibdato de amônio em doses baixas, né? Em doses baixas lá, 1 quilo por hectare, no máximo. Via tratamento de sementes, bastante utilizados, ou via foliar, tá? De 30 a 25 dias após a emergência. Na planta a planta jovem, tá bom? Aplicação de molibdênio foliar, tá? Muita atenção. Se você for trabalhar com leguminosas, se você for trabalhar com soja em solo ácido, o molibdênio pode dar dor de cabeça aí para a gente. É bastante importante, ó, na assimilação do N pelas plantas, na enzima redutase do nitrato, tá bom? E por ser muito importante para o metabolismo do nitrogênio, a planta que é deficiente em molibdênio, ela vai apresentar sintomas de deficiência em N. Ela tem N no solo, tem nitrogênio no solo, ela absorve o nitrogênio, mas ela não consegue usar, ela não consegue assimilar. Aí, nisso aí, seu cabelo vai ficar branco, né? Porque o que acontece? Ou cair, o que é pior. O que acontece, pessoal? Você vai fornecer nitrogênio para sua planta, né? Um monte, uma dose altona lá, né? Uma dose alta de ureia, parcelada, ou de nitrato de amônio, parceladinho, tudo bonitinho. Você faz todo o seu manejo de adubação nitrogenada muito bem. E a sua cultura continua apresentando sintomas de deficiência em nitrogênio. Tá? Nessa hora, lembre-se do molibdênio. Pode ser que você forneceu nitrogênio, a planta está absorvendo nitrogênio, só que ela não consegue assimilar esse nitrogênio no seu metabolismo. Então, mesmo presente, né, em decorrência da falta de molibdênio, a sua cultura vai apresentar sintomas de deficiência em N. Aí isso vai dar um nó na sua cabeça, né? Anote aí no seu caderno para você ter o que recorrer daqui a uns tempos. Por último, falando aqui do cloro, pessoal, cloro dificilmente vocês vão ter problemas de deficiência, tá? Só que ele é importante no processo fotossintético, principalmente a evolução do oxigênio, tá bom? Processo aí de evolução fotossintética do oxigênio. Ele pode ser bastante lixiviado, né? Mas eu acho que vocês não vão ter problema. Dificilmente vão ter problema, tá? Algumas culturas, pessoal, algumas culturas são bastante sensíveis ao cloro. Aí, como exemplo, nós temos o fumo e a batata, tá? Elas são bastante sensíveis ao cloro, a essas formulações mais salinas. Nessas culturas mais sensíveis ao cloro, né, e nós já sabemos que a principal fonte de potássio para o solo é o cloreto de potássio, nós não podemos utilizar o cloreto de potássio, tá? Aí nós vamos utilizar o sulfato de potássio ou outras fontes desse elemento. E o cloreto de potássio, né, que garante que grande parte aí dos nossos solos sejam ricos em cloro. Cloro vai de carona ali com potássio, tá bom?
Mas nessas áreas que você não pode aplicar o cloreto de potássio, esteja atento, tá? Esteja atento, mas são culturas sensíveis, né? Vão precisar de uma quantidade muito pequena de cloro. Ah, no coqueiro, né? No coqueiro, pessoal, que você tem aí na sua casa, o coqueiro é bastante exigente em cloro. E é por isso que algumas pessoas, né, falam, ah, não, joga um pouco de sal, joga um pouco de sal de cozinha no seu coqueiro. É por isso que ele não está produzindo. Joga um pouco de sal. E realmente funciona, pessoal. Porque o coqueiro é altamente exigente em cloro, tá? Ele exige cloro em altas quantidades, ela é comparável ao macronutrientes. Ao macronutriente. É por isso que essa questão de jogar sal no coqueiro funciona. Porque o coqueiro é altamente exigente em cloro. Raríssimas deficiências em condições de campo, porque o cloro vai de carona com o potássio, né, no cloreto de potássio, que é a principal fonte desse elemento, e é muito móvel, tá? É muito móvel. E causa uma redução de tamanho, né? A folha, ela fica necrosada, fica marrom, tá? Mas muito raro isso. Beleza? Ah, tinha esquecido o níquel aqui para a gente fechar. Níquel, pessoal, raríssimas deficiências em condições de campo. Tá? Foi identificado aí recentemente como elemento essencial. A gente tem pouca pesquisa sobre o níquel, mas sabemos que ele atua no metabolismo do N também, principalmente na enzima da urease. Então, para sua planta utilizar o nitrogênio que você aplicou via ureia, ou mesmo, né, aquele nitrogênio que está na matéria orgânica, que está sendo decomposto ali, precisa de níquel, tá? Precisa de níquel. Então, assim como o molibdênio, né, o níquel tem um papel muito importante para a nutrição da planta em nitrogênio. Então, estejam atentos, pessoal. Planta apresentou sintomas de deficiência de nitrogênio, obviamente você vai pensar no nitrogênio primeiro, né? Mas fica atento, tá? Fica atento. Pode ser molibdênio, pode ser níquel, pode ser água, pode ser um monte de coisa. Aqui os sintomas, né? Pode causar o acúmulo de ureia se não tiver níquel, tá? Porque não vai a enzima da urease ela não vai atuar e você vai acumular ureia em níveis tóxicos na planta, causando queima. Então, como que a gente faz, pessoal? A fertilização com micronutrientes. Nós temos diferentes tipos de adubos aí para resolver essas nossas deficiências com micronutrientes. Nós temos os inorgânicos, né, que geralmente serão sais, tá? Sulfatos, cloretos, boratos, molibdatos. E nós temos os quelatos, tá? Que nós temos os quelatos aí sintéticos e naturais ou os quelatos orgânicos. O que é um quelato, pessoal? O que é um quelato? Aqui nós temos o exemplo aqui do ferro quelatado, né? Esse ferro aqui, né? Esse íon de ferro, ele vai estar protegido, ele vai reagir, né? Ele vai estar envolvido ali para a molécula de algum material orgânico, algum material sintético, tá bom? E vai sendo liberado de forma mais lenta no solo. Esse é um exemplo de adubo quelatado, tá bom? O que isso facilita, pessoal? Isso facilita pelo seguinte, isso aumenta o volume. Imagine que você precisa aplicar 500 gramas de ferro por hectare. Quando você coloca 500 gramas lá para mexer o seu adubo, esses 500 gramas de ferro, pessoal, eles vão sumir com muita facilidade e vai ser difícil você ter uma aplicação homogênea. Quando você coloca um quelato, né, ou mesmo outra forma de aumentar esse volume, você consegue, né, ter algo que vá facilitar essa aplicação homogênea na área.
que aumenta ali o volume. Então, esse ferro deixa de ser só 500 gramas, vai ser uma massa um pouco maior, tá bom? Aqui nós temos, né, um fluxograma de produção de micronutrientes. Existe uma forma muito tradicional de aplicar micronutrientes também, principalmente em culturas perenes, que são as fritas, tá? Aí vocês vão ver esse nome daqui a algum tempo. Fritas? O que é isso, gente? O DNA nunca falou disso. Falei, pessoal, fritas é uma fonte, né, de micronutrientes aí de liberação lenta, tá? Na verdade, são silicatos, né, obtidos aí, algumas vezes até mesmo subprodutos da indústria siderúrgica, e que são, né, apresentam alguns micronutrientes em sua composição e que a gente pode utilizar na adubação com micronutrientes das plantas, tá? Mas nós temos fontes mais concentradas, né? Nós temos algumas fontes que sofrem um tratamento ácido para aumentar a disponibilidade, que são moídas, tá? Que são granuladas com outros elementos para melhorar aquela questão que eu falei para vocês lá. Quando eu tenho um grânulo, pessoal, e nesse grânulo tem N, P, K e também tem micro, eu permito uma aplicação mais uniforme. Se eu só jogar o micro lá na betoneira e querer misturar isso e depois torcer para que eu aplique isso de forma homogênea na área, seria muito difícil, né? Eu pegar um volume muito pequeno, colocar na betoneira lá que tem algumas centenas de quilos de outros elementos e querer fazer disso uma mistura uniforme. É muito difícil. Tá? Aqui um processo aí de produção do quelato, né? Aumentando aí o volume desse elemento, tá bom? Temos aí as fritas, né? Novamente, que são fontes de vários micronutrientes, né? Vocês vão encontrar isso aí no campo também. As formas de aplicação, a gente até já falou nisso, né, pessoal? Quais são as formas de aplicação de micronutrientes? Como os micronutrientes são exigidos em menores quantidades, isso permite, né, que a gente trabalhe de uma forma mais diversificada para levar esses elementos para a planta. Começando pelo tratamento de sementes. Ah lá, o molibdênio, o zinco e o cobalto podem, né, ser fornecido para a planta via tratamento de sementes, tá bom? Lembrando que o cobalto, tá? Cobalto não é um micronutriente. O cobalto ele é um elemento benéfico. Nós vamos falar disso semana que vem. Mas o cobalto, para a gente adiantar, pessoal, o que o cobalto vai no tratamento de sementes da soja? O cobalto ele é muito importante para uma enzima que chama leg-hemoglobina. Essa leg-hemoglobina captura o oxigênio na região ali do nódulo que realiza a fixação de nitrogênio. Porque na presença de oxigênio, pessoal, todo o aparato enzimático ali da nitrogenase, para fixação de nitrogênio, é inativado. Se tem oxigênio, a fixação de nitrogênio, né, o complexo enzimático ali da nitrogenase é inativado. É por isso que essa leg-hemoglobina, é só vocês lembrar da hemoglobina do sangue, que também transporta oxigênio, é por isso que essa leg-hemoglobina é importante. Ela captura esse oxigênio do meio, tá? E permite ali que a nitrogenase trabalhe e fixe nitrogênio, tá bom? E para eu ter leg-hemoglobina, eu preciso de cobalto. Só que o cobalto, né, ele é um nutriente benéfico, né, ele não é um nutriente essencial, porque só algumas plantas precisam, tá? Ele não se enquadra naqueles requisitos de essencialidade que a gente sempre fala, tá bom? Então, nós podemos ter tratamento de sementes, podemos ter imersão de raízes também em alguns casos, mas o que a gente mais tem é tratamento de sementes.
E podemos ter a fertilização com micronutrientes via adubação foliar. Mas, novamente, pessoal, atenção à mobilidade. Atenção à mobilidade do seu micronutriente, tá? E atenção também à exigência da planta. Por mais pulverizações que você fizer, nem sempre será possível atender a exigência da planta para aquele elemento, tá? Atenção com a adubação foliar. Não é, a adubação foliar não é a salvadora da pátria, tá? Não é. Não é a solução de todos os seus problemas, igual muita gente está achando. Se você cometeu erros no seu manejo de adubação, né? Se você cometeu erros no seu tratamento de sementes, não adianta colocar tudo nas costas da adubação foliar depois. Tem mais um papel preventivo e curativo. Tá? E curativo. Não dá para colocar tudo nas costas da adubação foliar, mesmo para micronutrientes. Tá bom? Mas quais são as vantagens da adubação foliar para micro, pessoal? Por que que, né, sempre quando a gente fala em micronutrientes, a gente fala em adubação foliar? A correção mais rápida, né, você aplica sobre a folha ali aquele absorvido. Você tem maior uniformidade, porque, novamente, não é fácil você misturar, você fazer uma mistura ali de um adubo, e um dos elementos que você precisa colocar nessa mistura, você só coloca 100 gramas, 500 gramas, né? Isso é muito difícil, né? Você obter uma mistura uniforme. Aquilo ali vai se segregar com muita facilidade. Quando você aplica na folha, não. Aquilo vai junto com o defensivo e aquilo está solubilizado. Aquilo está numa solução, tá? Alto índice de utilização pelas plantas. Quando você aplica na folha, você não precisa preocupar com lixiviação, você não precisa preocupar com fixação de um elemento dos colóides, tá? Aquilo ali não vai sofrer processo de absorção, tá bom? Vantagens: altíssimo custo, a adubação foliar tem altíssimo custo e não apresenta efeito residual, tá? Não apresenta efeito residual. Então, pessoal, quando você fala em adubação foliar, muito cuidado, tá? Muito cuidado. A adubação foliar é um dos elementos, né, do manejo de adubação. Ela não deve ser encarada de forma isolada, como solução isolada para todos os seus problemas, tá? Dependendo do que você fez no seu planejamento, dependendo do que você fez no plantio, não tem adubação foliar que vá resolver o seu problema. Bom, e aplicação no solo, tá? Isolar, se aplicar, por exemplo, você fala assim, hoje eu vou fazer uma aplicação de ferro na minha área. Se aplicar só ferro é extremamente difícil, né? Porque imagina, você tem uma adubadeira lá, aí você vai colocar 100 gramas de ferro por hectare. Como que, por mais, né, que a tecnologia de aplicação tenha avançado, como que você vai distribuir 100 gramas de um adubo em um hectare? Então, geralmente, você aplica os micronutrientes, né, com outros elementos, tá? Geralmente junto com a adubação NPK. E se você tiver no mesmo grânulo isso tudo, melhor ainda, por causa daqueles problemas de uniformidade de aplicação que a gente falou, tá? Quando a gente tem uma uniformidade de grãos, né, é melhor para a gente evitar a segregação. Tá bom, pessoal? Muita atenção com isso. E os principais adubos que a gente tem no Brasil, né, a gente até já falou, para cobre, o sulfato de cobre, tá? Para molibdênio, nós temos aí os molibdatos. Para o zinco, nós vamos utilizar o sulfato de zinco. Para o boro, o borax é muito utilizado. Tá bom? Para ferro, o sulfato ferroso hidratado. Manganês, o sulfato de manganês. E para o cloro, não tem nenhuma fonte específica, tá? Porque o cloro vai muito junto com o cloreto de potássio, que é aplicado em altíssimas quantidades aí nos nossos solos, tá?
os nossos solos. Faltou o níquel aqui, que a gente ainda nem tem uma fonte estudada e confiável para o níquel, tá? E falando em deficiência, né, deficiências mais comuns, culturas que você precisa ter bastante atenção: boro, algodão, batata, café, hortaliças, mamão e uva. Aí o zinco ali, né, café, arroz, milho, tá? E observem, pessoal, observem. Zinco, molibdênio, o próprio manganês, tá bom? Cobre, a soja é uma planta extremamente produtiva, tá? Produção de biomassa e de grão muito alta. Além disso, ela é uma leguminosa, né? Que fixa altíssimas quantidades de nitrogênio da atmosfera. Então, muita atenção, pessoal, muita atenção. Se você for trabalhar com soja, principalmente se for em solo arenoso, muita atenção com a adubação em micronutrientes, tá? E tenha, né, um plano, uma estratégia de adubação, onde você vai fornecer via tratamento de sementes, você vai fornecer via adubação foliar e você vai fornecer principalmente via solo, tá? Via solo. Novamente, é difícil fornecer tudo que a planta precisa via adubação foliar, tá? A adubação foliar deve ser parte do seu manejo de adubação e não ser encarada como estratégia isolada para fornecimento de micronutrientes. E aí, condições para toxidez, né? Nós já falamos bastante, principalmente toxidez relacionadas a pH, tá? Principalmente relacionadas a pH. pH e potencial redox do solo. Se você tem uma área na sua fazenda que alaga, né? Se alaga, eu tenho pouco oxigênio. Se tem pouco oxigênio, aquilo ali é um ambiente redutor. Se você tem uma área na sua fazenda que alaga, ou uma baixada, né? Ou se você tem uma área na sua fazenda que está com muito problema de compactação. Se eu tenho muito problema de compactação, também não tem oxigênio no solo. Você pode ter manchas, né? Você pode ter problemas de toxidez de micronutrientes nessas áreas por causa, né, desse ambiente redutivo que você tem. Você tem, no caso do ferro, né, o ferro 3+, está passando para ferro 2+, ferro 2+, é mais solúvel, é mais disponível e pode ser absorvido em altas quantidades pela planta, gerando toxidez. Tá? Atenção com essas áreas também. Manganês, mesma coisa, tá? O zinco também, isso a gente falou bastante lá no início. Pessoal, então a nossa aula era isso, né? Ficou dentro aí do esperado. Eu vou parar a apresentação aqui, vou interromper a gravação e estou aberto aí para